Bem-vindos ao Coaching Cast! E no episódio de hoje do Coaching Cast, nós temos uma convidada muito especial aqui, que é a Fernanda, que é agente de negócios internacionais, Master Coach pela Febracis, também ela é coaching pela SB Coaching, empresária, pós-graduada em psicologia organizacional. E hoje ela vai vir bater um papo muito legal com a gente aqui, conversar sobre coaching, sobre a parte empresarial dela. E vamos lá. Seja bem-vinda, Fernanda. Ai, gente, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muitíssimo feliz pelo convite e muito legal para poder contribuir. Espero que minhas palavras contribuam para vocês, para quem está assistindo. E vamos falar de coach, vamos falar de vida, vamos falar. Com certeza. Fer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É muito bom ter você aqui. Tenho certeza que você vai contribuir muito com esse episódio, com as tuas experiências e com a tua carreira em si. Amém. E vamos lá. Conta pra gente como é que começou a tua trajetória dentro do coaching. Dentro do coach. Bom, sempre quando eu atuei mais de 9 anos numa empresa como gerente, na área comercial, e eu sempre gostei muito de treinar pessoas, né? Sempre. E aí, em 2018, eu procurei uma primeira formação, aí eu fiz a formação pela USB, mas aí depois o ramo empresarial, meu emprego e outras coisas que foram acontecendo, continuou aquela correria louca, eu acabei não dando procedimento, né? Eu acabei fazendo coach ali mais para as minhas próprias tarefas, para minha própria vida. E aí, quando foi em 2022, mais ou menos, passei por um processo de 2 lutos, né? E aí eu tive minha segunda crise existencial. Você fala, o que eu vim fazer nesse mundo? O mundo não pode ser só pagar boleto, tem que ter, sabe? E assim, por mais que eu amasse o trabalho, a empresa que eu tava, por mais que eu gostasse das pessoas dali, eu sinto que faltava alguma coisa, né? E aí me deu uns 5 minutos assim, eu falei pro meu esposo, chega, eu vou pedir as contas, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar uns dias em casa, eu não sei o que tal, mas eu preciso dar um rumo na minha vida. Eu vou tirar um mês de férias, porque faz 20 anos que eu não trabalho, eu não tenho férias. E foi. Aí, beleza. E eu sempre quis fazer vários cursos na área de treinamento, mas por causa da CLT, né, você tá vinculado a uma empresa, e como eu tinha o cargo de gerenciamento, ficar uma semana fora de uma empresa era meio fora de cogitação, assim. Então, eu queria investir um pouco nisso. E aí, eu decidi, né? E aí, cheguei em janeiro, isso foi no final do ano. Aí, em janeiro, eu cheguei pro meu gestor na época. Acabei pedindo as contas. Falou, o que você vai fazer da vida? Eu não sei. Mas eu preciso de tempo para pensar. Porque acho que a gente fica tão no automático que a gente não tem tempo nem para pensar na vida da gente. Mas aí, no final das contas, eu acabei fazendo um acordo com ele e hoje eu sou prestadora de serviço da empresa dele. Então, eu continuei, né? Então, hoje eu tenho a minha empresa, mas eu presto serviço ainda na área comercial para ele, porque eu tenho meus clientes, que eu sou apaixonada por eles e ainda não abandonei eles no ramo empresarial. E Fer, quando é que foi que você descobriu essa paixão por pessoas? Que eu vi que você Eu falou, acho que eu sempre gostei. Foi natural, acho que foi no decorrer na hora que eu tava dando treinamento, eu gosto muito de ensinar, então isso me dá prazer, saber que eu tô contribuindo para o crescimento de outra pessoa, Entendi. Né? E aí eu pedi, o meu último dia de trabalho foi um dia antes do método CIS. Mas já tava comprado o seu método Já CIS? tava comprado, na hora que eu decidi pedir as contas, eu falei, comprei, e agora eu vou fazer, porque eu não vou ser mais CLT, eu vou fazer. E aí eu fiz o método CIS, né, eu lembro que foi o último dia de trabalho, né, vinculado à empresa, assim, como CLT, e aí a gente fez o método CIS, e aí começou a jornada de aprendizagem, e foram vários cursos, e depois no método CIS aconteceu, e foi uma coisa muito engraçada, que eu falei, na hora que eles ofereceram a formação em coach, né, eu falei, eu não vou fazer esse negócio agora. Eu acabei de pedir as contas, gente. E agora? Mas aí a gente escutou aquela vozinha, vai e faz. Caraca, me arrepiou agora, porque Vai. o que aconteceu com você aconteceu comigo. Vai e faz. E pior que... Aí eu falei, e eu fiquei teimando. Eu falei, não, eu não vou fazer. Aí tinha uma senhora do meu lado, que hoje, que foi minha coach até, ela falou assim,
Nossa, se eu tivesse condições, eu queria tanto passar por um processo de coach. Nossa. Aí eu olhei assim. Foi só Aí a ela falou assim, confirmação. aí ela falou assim, você vai depois contactar ela e fazer o pro bono com ela. Eu falei, tá. Aí fui. Eu falei, gente, minha rescisão, né? Foi. Aí fiz a formação, foi uma experiência maravilhosa, conectei com pessoas assim que eu tenho amizade até hoje, Sim. né? E o Júnior aqui é a prova disso. Sim. Conheci pessoas maravilhosas e eu fui entrando na jornada. Então você fez o Criação de Riquezas antes do Método CIS? Fez depois do Método CIS. Ah, depois do Aí eu Método... fiz tá. o Método CIS, depois eu fiz a Criação de Riqueza, e na Depois- semana seguinte eu fiz a Formação em Coach. Contanto que na primeira semana do Formação em Coach, ainda estava muito impactada pelo Criação de Riqueza, sim. que eu tava Foi até uma meio... intensidade muito grande, né? Porque você contanto tá que num eu- treinamento, como Muitos criação de estímulos, riqueza. né? Sim. E depois de um dia, você já começa a Começa formação outro, em coach. aí- Uma... Aí foi uma enxurrada de informação. Sim. E aí começou, né? E hoje eu divido o meu tempo entre a empresa e eu tenho minhas coaches que eu trabalho, né? E foi transformador, né? Treinar pessoas é transformador. Então, e tudo começou também, eu acho que eu gostaria de citar 2 livros que foram muito importantes nessa jornada. Quando eu tive essa crise existencial, Sim. e eu tinha um pastor de uma igreja próximo à minha casa, tinha indicado esse livro, e eu comprei ele, deixei ele, sabe quando você deixou na estante? Lá você leu 2, 3 capítulos e você falou, não é minha vibe. Aí outro dia eu passando na minha estante, eu olhei pra ele e falei, vou ler esse livro até o final. E foi que virou a chave, que é Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Lauren. Eu ganhei esse livro. Esse livro é maravilhoso. E ali eu descobri que todos os propósitos que a gente precisa para nossa vida tá dentro da palavra de Deus ou tá naquilo que a gente sabe fazer. Então aquilo virou uma chave assim, e aí começou, eu acho que aí foi o começo da minha jornada, porque eu entendi. E teve um outro livro também que foi A Arte da Imperfeição, da Brené Brown, né? Que ela fala muito que todos nós temos um talento. E todos nós podemos contribuir para a vida de alguém através desse talento. Sim. Então, não importa, né? Não importa se você é uma excelente cozinheira, se você é uma excelente faxineira, se você é um coach, se você é um empresário. Aquilo que você faz, o talento que você tem para exercer, você pode trazer transformação na vida da pessoa através do seu trabalho. Sim. E eu falei, pronto, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de treinar pessoas, então eu vou investir nisso. E aí eu comecei, aí foi a decisão da minha jornada, e aí eu me posicionei até em relação, eu falei, por onde começar? E aí eu comecei na igreja hoje, que eu congrego, a gente começou a escola dominical, já comecei a ter oportunidades para ensinar. Hoje a gente já começamos a fazer eventos lá, já fizemos um em março, tem um programado agora para outubro, Uau. né? E começou essa... Foi vários movimentos, né, Fer? Pelo Sim. que você tá falando. Você Foi não um teve ano, nem assim- tempo de respirar direito, saiu de um emprego, já Foi tudo se intenso, encontrou ali em E outra hoje eu coisa. presto serviço para 3 empresas. Eu falo, Uau. para quem não queria trabalhar, arrumei 3 empregos, 4 com coach. Então, e assim, tô muito feliz e é corrido, é uma loucura, mas vale a pena, vale a Vale pena. muito. Quando você tá feliz, chega uma parte na nossa vida que dinheiro é extremamente importante, sabe? A gente não pode falar que ele não é importante. Mas quando você não tá bem, quando você abre mão, às vezes você tem que dar alguns passos para trás para você avançar vários para frente. Então, Eu acho que foi falo, o né, que momento. quando a gente trabalha com o coach, a gente vê lá, por exemplo, a ferramenta MAS, que é uma ferramenta onde a gente encontra aí todos os pilares da nossa vida, a gente começa a especificar o que a gente quer fazer, Sim. como a gente quer trabalhar. E um pilar vai levando ajudando o o outro. agregando ao outro. vai ganhando O outro. coach, ele faz isso com você, ele te faz você sair totalmente da zona de Sim, conforto. É sistêmico, O né? coach me tirou totalmente da zona de conforto, Sim. porque a vida da gente vai entrando num ritmo que fica tão automático Uhum. que a gente não para nem para pensar na nossa própria vida, Sim. sabe? A gente não tem tempo, tipo, de olhar, né? Eu até tava vendo um pessoal falando das redes sociais, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a gente vê assim, Automático. nosso time de futebol ganhou. Meu time de futebol ganhou, que não sei o que. Aí embaixo tem as criancinhas da África, a situação atual deles. Você passa...
tipo, vira tão automático que você não para e você não reflete sobre Isso. aquilo que você tá vendo. E a gente tá tão ligado nisso que a gente Sim. não para pra pensar, né? Tá muito automático. É muita informação ao mesmo Sim, tempo, Sim. né? Sim. Nós já E vira estamos na era do supérfluo, né? conhecimento e tantos estímulos ao mesmo tempo, simultaneamente, que Você fica realmente você muitas vezes para de filtrar, porque tá tão automático ali, um excesso, e você não consegue se aprofundar. Isso. E você sabe que você falou uma coisa muito interessante sobre o livro, né? Que você viu o livro, mas em nenhum momento lá te interessava e de repente você abriu e mudou a sua vida. Fer, eu passei por uma situação muito parecida com essa, de ter um livro que é O Poder da Mente Milionária. Mentes Milionárias, alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu tenho esse livro já faz muito tempo e eu nunca dei atenção pra ele. E eu não sei porquê. Segredos de uma mente milionária. Segredo de uma Mente Milionária. É maravilhoso. De um tempo pra cá, acho que uns 15 dias pra cá, eu encafifei com esse livro, comecei a ler e transformou a minha vida. E eu nunca tinha conseguido parar pra ler ele inteiro. Só li a introdução e falava, nossa, não sei se é o meu momento, sabe? Então eu acho que quando você tá aberta às transformações, parece que é tudo em cadeia. Tudo. As coisas começam a acontecer em cadeia. E até por isso eu acho que depois que você saiu do seu primeiro trabalho na empresa, que você tomou a decisão, tava tão aberta para as oportunidades que poderiam surgir na sua certeza. vida, que tudo foi muito rápido, Foi. né? Foi muito rápido. E aí a gente vê também um agir de Deus muito sobrenatural. Sim. Que é o momento que a gente toma a decisão e que a gente quer dar um passo a seguir, um passo adiante. E as coisas simplesmente começam a acontecer. E mais extraordinário, né, que depois que eu passei por esse processo, eu fiz a formação. Sim. E aí eu liguei pra essa menina, que eu fiz no Método CIS. Oferecendo o processo de coach. Oferecendo, né, a gente fez um pro bono, né? Uhum. E eu falei, olha, lembra de mim? Ai, Fê, não sei o que lá. Vamos fazer? Não acredito. Meu, e ela evoluiu, assim, de uma forma, a gente terminou o processo agora, e ela evoluiu, assim, muito, ela tinha muitas crenças de Crescimento, né? merecimento, de capacidade, a relação do Identidade. financeiro também, sabe? Uhum. Que ela trabalhava também com prestação de serviço e ela tinha dificuldade até de cobrar, né? E ela foi trabalhando isso e ela me deu uns depoimentos semana passada que foi gritos de felicidade. Você fala, meu, impactou a vida da Isso é pessoa. verdade. E a gente percebe quando o seu coach, ele realmente leva aquilo... Está se A dedicando, sério, né? Leva Meu, a sério. transforma, não tem jeito, não tem jeito. Porque o coach, ele te tira da sua zona de conforto. Uhum. E ele te faz pensar na sua vida. Isso é real. E é muito gratificante quando Sim. a gente começa a ver os resultados e analisa depois de quando você começou a quando você terminou. Sim. O tanto de ganhos que você tem. Eu, quando fiz o meu processo, eu não parava pra ficar analisando toda hora. Eu fazia motivos de gratidão, ganhos diários, mas eu não parava pra contabilizar o quanto eu vim mudando. E na minha última sessão, eu lembro que a minha coach, ela fez uma ferramenta comigo que era pra me analisar toda a parte de crescimento que eu tive nesses últimos 6 meses. Eu chorava de alegria, porque eu não conseguia... assim, em que momento que eu me perdi que eu não consegui ver o tanto que eu tinha crescido? Sim. Então, assim, é muito gostoso quando a gente consegue analisar isso na nossa vida e quando a gente também Você consegue analisar na vida do outro. e agregar Agregar na vida do outro. E é o que eu tinha mostrado, por exemplo, agora pra vocês na minha foto. Sim. Fazendo o processo de coach há 6 meses atrás E hoje. e hoje. Sim. Você vê o resultado, você vê as coisas acontecendo na sua vida e é real. É real. Acontece mesmo, sabe? Você sente assim uma satisfação, uma alegria de que você pode. É só você continuar na jornada, é só você continuar trabalhando, principalmente aqui, Sua ó, mente. a sua mente. Todos os dias. Todos os dias. Constantemente. Que você vai ganhar o mundo. Sim, eu mudei muita coisa. Muita coisa que eu falava eu não falo mais. Eu acredito muito no poder das palavras. Sim. Então, Com certeza. mudei muita coisa. E a gente, é uma coisa que a gente traz muito nas ferramentas de coaching, né? A nossa comunicação. Sim. Nossa. O quanto isso influencia, impacta nas nossas vidas, nos nossos resultados. O quanto... E assim, aí, falando de livros também, Sim. eu li 2 livros que mudaram a minha vida e a minha maneira de falar verbalmente. Que é O Poder da Língua e... Gente, esqueci o nome do outro. Da Joyce Meyer.
Raiz da Rejeição? Eu e Minha Boca Grande. Ah, e Minha Boca Grande. Nossa, a hora que eu li aquilo de maneira... Porque, assim, é uma visão tão espiritual que eu falei... Meu Deus, o que é que eu tô causando na minha vida? A minha destruição tá embaixo do meu nariz, realmente. Sim. A nossa boca é tudo, né? E você aprende, dentro de tudo isso da jornada, como... Hoje, por exemplo, eu não sou mãe ainda, mas eu falo, o dia que eu ser mãe, minha visão é totalmente diferente do que era 2 anos atrás, né? A gente, estudando ali, quando a gente vê repetição de padrão, quando a gente estuda, vê o impacto dos pais da vida dos filhos, então, acho que o seu modo de criar filhos vai ser totalmente diferente, entendeu? Quanto as nossas palavras impacta. Às vezes a gente fala uma coisa para uma criança e acha que aquilo é super natural, ou que ele não tá prestando atenção, ou que ele não tá entendendo, foi só uma bronquinha besta, mas a gente não sabe o impacto que isso gera, Vai gerar a longo prazo. A longo E prazo, vai ser, né? sabe por quê? Porque hoje a gente está numa época onde tem o conhecimento, onde você pode procurar treinamentos para fazer. Por exemplo, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, não tinha essas ferramentas para conseguir limpar sua mente, trabalhar inconsciente, consciente. E hoje a gente pode trazer para os nossos filhos uma coisa totalmente diferente. É um assunto que está sendo muito em E alta. foi uma coisa que a gente conversou no último episódio com o Lelo, e é real. Quando você hoje em dia, com inteligência emocional, trabalhando tudo isso, lá na frente, os nossos filhos ele já vai ter esse entendimento do que é inteligência emocional. E vai passar pro deles, já né? vai passar a gente pra vai eles. melhorando as próximas Uma gerações. geração melhorando, Exatamente. com certeza. Então, tudo tem um significado, tudo tem um motivo para acontecer. Como a nossa família lá atrás, ela não tinha essa oportunidade, agora a gente tem essa oportunidade de mudar isso também. Quebrar o ciclo, né? Quebrar o ciclo. Exato. Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo. E você sabe, você falando assim de família, o quanto você... A hora que você tiver os seus filhos, isso vai ser diferente. E olha, Fer, pode ter certeza que vai, porque nós recebemos mães aqui nos nossos episódios. A cabeça muda, né? E como, assim, a gente recebeu uma mãe e uma filha, e a filha já tinha filhos. Sim. E as duas fizeram formação em coaching. E elas falam das trajetórias delas. Uma como mãe sem a informação e depois foi buscar e restaurou a família. Sim. E uma que já tinha esse acesso. O quanto a criação dela com os filhos, família, era melhorada, assim. Mudou. É incrível. É um conhecimento, não é uma didática, mas é um conhecimento que é super aplicável, de fácil entendimento, de fácil acesso hoje. A gente está no mundo do conhecimento, né? Na era do conhecimento. E que, se aplicado, transforma as vidas. Filtrando, a gente tem acesso a muita informação hoje, né? Então você tendo, estando nos lugares certos, com as pessoas certas, né? Conhecimento certo, como diz nosso amigo Paulo Vieira. Você alinha as coisas começam a fluir de uma forma, assim, que é inacreditável, sabe? Então, eu acredito muito no coach, eu acredito na transformação na vida das pessoas, e às vezes é uma coisa muito simples, sabe? Desses meses que eu tô atuando como coach, que eu tive participando dos meus pro bonos ali, as outras pessoas que eu tô atendendo, às vezes as pessoas, sinceramente, elas não têm metas. Mas é isso. Elas não sabem para onde vai, para onde querem ir. Visão clara de futuro. Não tem. As pessoas não têm. E um depoimento que eu acho que o que mais impactou até hoje, quando eu escutei de uma coach, ela falou assim: você me fez sonhar. Porque ela falava assim, nossa, isso, né? Você me fez sonhar. Eu acho que isso foi o que mais me impactou até hoje. Porque realmente as pessoas não tinham... Com as ferramentas, a gente realmente a gente sonha. Mais que a gente tá criando a nossa visão de futuro, é o nosso sonho ali. Sim. E as pessoas, às vezes, não pararam para sentar e falar assim: e aí, Júnior, quais são suas metas? Vamos sentar aqui, vamos parar para pensar nisso agora? Esquece seus problemas com o marido, esquece seus problemas de casa, esquece seus problemas com o trabalho. Vamos sentar. O que você quer para sua vida? Aí a pessoa fala: eu nunca parei para pensar nisso. É verdade. Nossa, e assim, pra gente que... Eu não sei pra vocês, pra mim que já vivo nesse mundo já há alguns anos, pra mim é tão pesado quando a pessoa não tem essa possibilidade de criar o futuro dela. De achar que é um mundo de possibilidades, sim. Né? Pra mim é uma coisa... Né? Exato. Mas assim, pra mim é uma coisa assim... É uma pessoa que
gente, vamos entrar pra jornada rápido, porque você tá perdendo tempo, sua vida é preciosa, seu tempo é precioso. Sim. O que é que você tá esperando? As circunstâncias, elas acontecem sim, mas você tem controle sobre muito das coisas Sim. de como você age em relação ao que te acontece, e você tá criando seu futuro a todo momento. Sim. Então, assim, eu imagino pra você a emoção Sim. de ter um coach que fala, voltei a sonhar, ou comecei a sonhar a partir de agora. Que você abre o campo de visão daquela pessoa. E, consequentemente, a vida dela vai ser mudada em todos os Sim. aspectos. Sim. Em Porque todos. você sabe, você tem direção agora. Sim. Você sabe o que você quer conquistar. É. Já E sabe aquilo, que... né, E, pra- e você vai atraindo as coisas. Vai. Sim. Vai. Ô, Vai. Fer, você teve aquela sensação de que os seus coaches eram o que você precisava trabalhar em você? Sim. Sim. Acho que... Principalmente essa coach, a última coach, ela tinha a mesma dificuldade com eu, de financeiro, de comprar, disso, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vai dar certo. Eu tinha a mesma dificuldade dela. E fomos trabalhando juntas, né? Fomos lendo O Segredo da Mente Milionária, um dos livros. Nossa, Pai Rico, Pai Pobre. Então, Sim. todos os livros que você tem dentro da programação, ou que você leu e você pode passar, você vê a transformação da vida das pessoas também. Às vezes um filme, gente, vira uma chave, assim, de coisas que você tá há anos cometendo, e às vezes um filme faz essa chave. Então, essa seleção de informações que agregam valor, que faz você evoluir, transforma. E às vezes as pessoas acham que precisam de muito dinheiro, muita coisa, muito isso, de muito tempo. Não. Às vezes você tirando alguns minutos do seu dia para você ler um bom livro, para assistir um bom filme, para se Refletir. conectar com pessoas que realmente agregam valor, né? O pastor Carlos Duarte fala uma coisa que ele fala assim, a gente tem que amar todo mundo, né? Mas a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Sim. Então, conectar realmente com pessoas que realmente te fazem crescer, te fazem evoluir, que não ficam o dia inteiro reclamando da sua vida, porque isso... Vamos pedir, se elas precisam de ajuda, estamos aqui para ajudar, mas... Porque, afinal, todo mundo tá te influenciando, Sim, ou o você tá tempo sendo... todo. Existe uma troca de informações. Então, se você tá em ambientes bons, você vai receber informações boas, consequentemente vai criar visões e ideias boas, pensamentos bons. Se você tá em um ambiente ruim, é isso que você vai ter de referência. Então, tenha isso muito claro na sua cabeça, que os teus ambientes estão te moldando, as pessoas com quem você tá estão te moldando. Até porque tem as conexões, né? Então, por Sim. exemplo, você faz uma conexão com pessoas, por exemplo, que vivem uma vida de balada, vivem uma vida de bebedeira, você vai se conectar com aquelas pessoas. Agora, a partir do momento em que você encontra pessoas que estão buscando desenvolver a sua vida, ou pessoas que estão indo procurar Deus, você vai encontrar. Sim. Você vai encontrar ali as pessoas que vão agregar a sua vida, né? Eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Fato. Contanto que quando eu decidi começar esse processo de coach, e depois eu fiz um coaching em grupo, foi muito bom, muitas conexões maravilhosas. E aí eu precisava fazer um evento, gente, as próprias meninas do coach ali, de grupo, e me ajudaram a fazer o evento, e foram palestrar no evento. Que legal. E você vê, né? Como aquele evento, aquela coach ali, você conseguiu transformar a vida de outras pessoas, Sim. né? Então, essas conexões tem umas que são até sobrenaturais, né? São. Não dá pra entender. E Fer, assim, você falou das transformações, falando das transformações dos coaches, qual foi a sua maior transformação? Cara, a minha maior transformação, eu acho que foi... primeiramente, estabelecer prioridades, né? Eu acho que a minha principal transformação foi começar a cuidar de mim, porque eu vim de 2 anos que praticamente, devido às condições familiares, o processo de luto, eu acabei me focando nos outros, né? Então, eu perdi meu pai no meio da Covid, e meu pai deixou minha mãe, muito doente na época, e minha avó de 93 anos. Então, foram 2 anos para tentar ajeitar as coisas, e minha irmã também teve problemas emocionais por causa da perda do meu pai. Então, foi um momento que eu tive que... Delicado. Que, tipo,
parei, Fernanda não existia, Fernanda existia pro outro, né? Então, nesse momento, eu voltei a olhar pra mim, coisas simples, até de se arrumar, de curtir, de sair, de fazer as coisas. Então, acho que essa foi uma das principais mudanças a partir do momento que eu defini prioridades. Eu falei, o que eu quero pra minha vida? Eu quero trabalhar com isso? Não, eu quero empreender, então eu vou empreender. Então, eu vou dedicar meu tempo para quê? Para fazer isso. Então, hoje eu administro melhor o meu tempo. Eu consigo colocar as minhas prioridades dentro do meu tempo. Claro que família sempre, para mim, é prioridade sempre. Deus, família, não tem como. Mas você começa a balancear e você aprende o que é tempo de qualidade. Né? Você aprende que é tempo de qualidade. Então, ontem nós estávamos até conversando com uma amiga, ela estava falando disso, que ela trabalha em casa, ela ficava o dia inteiro com o filho. Mas isso não era tempo de qualidade. Então, às vezes eu falei pra ela, às vezes se você ficar meia hora brincando com ele, é muito mais impactante na vida dele do que você ficar um dia com ele do seu lado, mas você trabalhando. É verdade. Então, eu comecei a estabelecer minhas próprias metas, porque também, assim, tinha, mas você ter aqui, você colocar no seu papel, é totalmente diferente. E quando você coloca no papel, você percebe que tudo... Eu não vou falar universo, porque eu acredito em Deus. Deus vai colaborando com você e tudo vai acontecendo, vai se conectando e as coisas vão acontecendo. Uma fluidez. Vão fluindo. Mas eu acho que a partir do momento que você determinou, minha visão se posiciona, posiciona. Então, eu tenho minha visão extraordinária de futuro, então ela tá ali, meu quadrinho tá ali, eu olho pra ela todos os dias, tá lá. Eu fiz meu esposo fazer o dele, a gente fez os nossos, a gente fez também o nosso juntos. Interligados. Um de cada um. Um de cada um e um de juntos. Então, as coisas, você sabe pra onde você quer chegar. Então, você começa eu era uma pessoa que eu não falava não. Eu era uma pessoa que eu não falava não. Entendeu? Então, hoje eu falo não. Para aquilo que não... Que eu vou usar um tempo que não é necessário naquele momento. Então, a gente tem essa necessidade. Quando eu virei gerente, eu tinha muito essa necessidade. Eu preciso agradar todo mundo. Todo mundo precisa, né? E você queria mostrar que você consegue. Meu, você não consegue agradar todo mundo. Você não consegue fazer tudo. Você não é a Mulher Maravilha. Entendeu? A gente não é a Mulher Maravilha. A gente é uma mulher humana, com defeitos, com qualidades, e a gente vai se moldando. E eu falo, não, o que é prioridade para minha vida? É isso? Então, isso aqui eu não quero mais. Essas pessoas não é mais interessante. Esses clientes não é mais interessantes. Isso aqui não é mais interessante. E bom, então eu acho que a maior transformação foi realmente colocar minha vida no papel e as coisas ir caminhando. E fazer plano de ação para as coisas acontecerem. Eu confesso que tem alguns pilares que eu preciso melhorar muito, que eu ainda estou procrastinando, né? Mas eu sei que minha autorresponsabilidade fala, culpa é sua, né? Culpa não, né? Responsabilidade, perdão. A responsabilidade é sua. Mas outras áreas você percebe que, tipo, flui naturalmente depois que você colocou ali no papel. As coisas vão acontecendo. Porque aí você tem clareza também, fica muito mais fácil de começar a agir, você sabe o que fazer, você sabe onde você tá, você sabe o que você precisa pra ir adiante, talvez o que você precisa atrair, deixar de fazer, atrair, que eu falo, né, por conta de Deus. Sim. O que você vai pedir, o que você vai você vai pedir. profetizar sobre a sua vida. Exato. E aí, falando de Deus, uma coisa também muito engraçada que eu acabei de lembrar. Acho que no episódio do Vitor, ele fez uma analogia que eu acho que eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou assim, quando as coisas são de Deus, é igual porta de shopping center. Se abre com uma leveza. Eu acho que foi ele, não foi que falou isso? Acho que foi ele, sim. Eu não lembro, eu sei que foi aqui no podcast. E, enfim, e aquilo impregnou tanto na minha cabeça, e agora eu fico pensando, realmente, quando é uma coisa de Deus, é uma coisa que flui tão naturalmente, é uma coisa que simplesmente vai acontecendo, as portas vão se abrindo, as pessoas vão se aproximando, as ideias vão surgindo. É tão natural, só que a gente precisa estar posicionado. Sim. E assim, dentro do coach, a gente era o pilar espiritual. E eu falei assim, eu preciso também trabalhar isso. Porque a gente acha que ir uma vez no culto, na igreja, no final de semana, resolvia todos os seus problemas. E passar por uma situação de vício também, se aproxima, eu tive uma proximidade com Deus, assim, que foi
fantástica. Uma intimidade cresceu, assim, de uma maneira, porque eu tinha que me apegar nele. Eu precisava dele, eu dependia dele. E hoje uma coisa que eu faço em todas as minhas orações. Eu tenho meus planos, eu tenho as minhas metas. Mas me direciona, porque eu sei que seus planos são sempre melhores que os meus. Amém. Ele sempre vai ter. Então, eu sempre faço, quando eu estabeleço uma meta, Senhor, eu consagro isso a ti. Uhum. Mas se for da tua vontade, será muito mais bem-vindo, né? E ao mesmo tempo, ele sabe o desejo do meu coração. Então, se ele sabe se isso for bom pra mim, vai acontecer. Se não for... Vai. Porque tem muitas coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Muitas Sim. coisas que aconteceram 2 anos, 3 anos atrás, que muitas vezes você questionou Deus, e você falava, não, por que isso tá acontecendo comigo? Hoje eu entendo por que Sim. aconteceu. Hoje eu entendo. Você fala, meu, precisava conectar as pessoas certas, precisava estar no lugar certo. Porque é aquilo, né? Deus, ele dá as provas pra você. Sim, As provas pra você aprender com elas. E ele quer que você passe de ano. com Ele quer que certeza, você né? tenha os resultados. Só depende de você, Sim. né? Tudo só depende Então, de você. eu sempre falo, todos os dias minhas orações, Senhor, me direciona. Espírito Santo, entra comigo, vamos lá. Fala o que eu tenho que ouvir, o que eu faço, vamos lá. E é isso você vai desenvolvendo com intimidade. Então, até metas espirituais, tipo, de ler Bíblia, de fazer devocional. Meu, eu falo Como era a sua relação antes com Deus? E como é hoje? Olha, eu sempre tive uma relação, comecei no catolicismo, depois eu aceitei Jesus, né, no cristianismo, mas eu acho que era mais superficial, eu acho que não era tão intensa, entendeu? Então, hoje... Acreditava, mas assim, Eu acreditava, mas eu acho que era intimidade. Entendi. Eu acho que eu sempre acreditei, sabe? Mas eu acho que você tem intimidade ao ponto de hoje você escutar, de você direcionar, de oração, de isso, né? E o que transformou muito foi foi devocional. Eu ganhei no meu processo, no anjo, né? Aham. Eu ganhei 2 devocionais. Ah, que legal. E eu falei, Deixa eu só explicar. Anjo, amigos, gente, assim, dentro da nossa formação, dentro das nossas salas, Treinamento. a gente tem uma dinâmica que uma pessoa te sorteia e você sorteia uma pessoa. E durante o curso inteiro você cuida dessa pessoa, só que você não pode se revelar. E essa pessoa também cuida de você. de você. Só que o negócio é tão espiritual que Você ganha. você recebe aquilo que você precisa e você dá aquilo que você acha que tem que dar do seu coração e que você nem sabe mais que tá transformando a vida daquela pessoa, né? E assim, eu não trabalhava para Cristo. Eu achava que eu ia para a igreja. Eu falo assim, eu achava assim, meu, Jesus tá aí. Se você quer, entra lá e busca, sabe? Então, eu não tinha esse negócio de falar, olha, Jesus te ama, sabe? Não tinha. Eu achava que Deus era tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, que não tinha como você não querer. Mas hoje eu entendo que as pessoas precisam que você fale sobre ele. Que por mais que as pessoas entendam, ela precisa de um canal de conexão. E eu não tinha, eu falava até essa soberba mesmo, de falar, não, a igreja tá ali, filho, vai lá e procura, pronto. Entendi. Então, hoje com a intimidade, eu falo, não, hoje pra mim falar, olha, encontrar alguém na rua e falar, Jesus te ama, falar de Deus, falar, é muito mais tranquilo, né? Os devocionais me ajudou muito, porque... Você acorda de manhã, você tem aquele momento de oração, aquele momento de coisa, faz os seus exercícios ali, vai. Então, isso, que trouxe intimidade. Então, o devocional, ele te faz orar. Sim. Então, devocional, daquele momento ali, você faz as suas orações. Porque se a gente começar ligada no 220 do jeito que a gente começa o dia, a gente não para. Então, se a gente não já começar e falar, vou parar, vou fazer uma devocional, vou fazer. Não A é intimidade foi não é à toa que o crescendo. primeiro pilar é o espiritual, né? Sim. É o primeiro pilar. E hoje eu tenho mais facilidade de falar de Deus, de entender que as pessoas precisam, que isso precisa ser falado, que isso precisa estar expandido, porque tem muita gente carente. Tem. Muita gente carente. E a gente trabalha com... no caso das emoções, né, que a gente trabalha com inteligência emocional, e a gente percebe quantas pessoas estão carentes disso, sedentas, então a gente precisa falar. Em desarmonia também. Sim, lares que não têm, são destruídos, estruturas,
E tem coisas que só Deus mesmo, né? Então, às vezes, você tem que ser um instrumento ali naquele momento para falar. Então, hoje, eu tenho total consciência disso. Eu acho que passar no processo, desde esses momentos de transformações até hoje, me fez entender as pessoas, meu propósito, né? No livro, nos 40... Uma Vida com Propósito, ele fala que um dos propósitos da nossa vida é proclamar o evangelho a todas as nações. Deus deixou isso como um propósito, né, pra gente, entendeu? E eu falo, olha, isso é propósito. Por isso, quando eu falo de talento, a gente pode contribuir para o reino de qualquer forma. De qualquer forma. Se você é uma cozinheira, se você a obra tá precisando de gente que ajude na cozinha. Se você é boa de fazer limpeza, a obra precisa de gente para limpeza. Se você fala bem, a pessoa precisa de gente para ensinar. Se você é empresário, você pode contribuir com alguma coisa. Então, todo mundo pode ajudar. Todo mundo tem essa função, né, de servir. Sirva. Não, e até porque a obra é amor. Sim. É só amor. É só você amar. E quanto mais você ama, mais você também é amado. Às vezes você destrói em termos, né? Você destrói uma pessoa com amor. Destrói aquela casca, destrói aquela barreira. Tudo comunicando amor. Ou Deus seja, é amor. Ame. Independente de quem. Né? E às vezes um abraço. Você fala pra sua amiga, nossa, como você tá ali, elogio, uma validação. Uma validação. Quantas pessoas precisam de validação, gente? E não tô dizendo, até falar com meus coaches, gente, não tem que ser uma coisa forçada, você vai lá elogiar a pessoa só porque você tem uma obrigação de elogiar. Não, faça isso com naturalidade. E você percebe que quanta pessoa, às vezes você vai num restaurante, você... Muda o dia de uma pessoa. Você chega no restaurante e fala, nossa, moça, muito obrigada pelo seu atendimento, adorei sua blusa, nossa, seu cabelo é maravilhoso. As pessoas precisam ser validadas, né? Sim. Porque muitas realmente não foram validadas na infância, então a gente precisa de... É bom, quem não gosta de receber elogio, gente? Ninguém fala, todo mundo gosta. Então você validar o outro ali, é muito, muito E é uma gostoso. escolha, né? Que você faz como todos estilo os de dias. vida. Sim. Amar é uma escolha. Amar é uma escolha. E é uma escolha fácil. Convenhamos, né? igual que é que uma na escolha Bíblia, muito né? fácil. Amar Ame o próximo como a ti mesmo. Né? Então a minha relação com Deus mudou totalmente. Não vou falar aqui. Você acha que essa mudança foi por conta do coaching? Do processo, depois de descoberta de inteligência emocional? Ou isso já tinha começado antes? Eu acredito que foi uma caminhada. Eu acho que foram as transformações na vida pessoais antes. Foi o coach, foi as conexões que eu fiz, né? E foi realmente a questão do autoconhecimento. Eu acho que foi realmente parar e para pensar em você. No que você gosta, do que você não gosta, do que você pensa, do que você não pensa, o que você quer. Se conhecer, saber quais são seus gatilhos emocionais. Sim. Entendeu? Saber se nessa relação, se isso aqui, esse assunto, nesse momento, vai trazer o pior de você naquele momento. Tchau, gente. Como diz o Sidney, vou pro banheiro, já volto. Né? Você sai. Então, se conhecer. Eu acho que esse processo, tanto na vida pessoal, espiritual, e o coaching em si, trouxe autoconhecimento. Sim. Então, quando você se autoconhece, fica muito fácil, mas você administrar suas emoções. Entendeu? Então, vamos engolir seco agora? Vamos engolir seco agora. Porque não adianta duas pessoas em estados, né? Querer brigar, que vai, como diz o povo... Quando um não quer, dois não briga, né? Então, vamos pensar. Eu acho que fez isso. Eu acho que deu mais sabedoria, sabe? Sim. Né? De você saber. Então, o autoconhecimento te traz isso. Te traz você saber como agir naquele determinado momento. Inteligência emocional. Então, hoje eu paro, penso de novo. Então, já faço as coisas com mais clareza, né? E eu aprendi também a olhar os dois lados da moeda, sabe? Então, às vezes, hoje quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento humano, às vezes, por exemplo, o Júnior tem uma atitude, aí você começa a pensar, mas eu acho que a infância dele... Aí você começa a analisar, né? É verdade, eu também faço isso. Calma, Fernanda, às vezes ele não acordou num dia bom. Às vezes você começa a entender mais empatia pelo outro lado. Porque às vezes a gente escuta alguém falar assim, aquela pessoa é assim, ela é ruim. Eu falo, gente, ela é ruim por quê?
calma, gente, o que que tem? O que que levou ela a fazer isso? Você começa a analisar e começa a ter mais empatia pelas pessoas. Sim. Você começa a parar pra pensar. Você fala, não, calma, gente, vamos analisar os dois lados? Vamos perdoar? Talvez naquele momento ela tava assim, né? Perdão muda tudo também. Ó, e eu sou do grupo de que todo mundo tem um lado bom, viu? Até Tem. a pessoa ruim tem um lado bom. E às vezes ela não quer mostrar o lado bom dela, mas com as coisas ruins que ela tem, você consegue aprender. Sim. Uhum. Então você consegue E tirar. às vezes as coisas ruins são tudo raiz de rejeição. Exatamente. É os nossos muros. É o nosso orgulho. Uhum. É mesmo. A gente vai construindo, né? Sim. Um murinho na frente. Ah, eu não quero ser. Isso foi até um dos temas que a gente falou no primeiro evento. A gente. O orgulho faz isso com a gente, né? A gente não quer ser rejeitada de novo, a gente não quer ser maltratado de novo, então a gente vai criando aquela casca, então a gente vai criando aquelas Não quer promessas. mostrar vulnerabilidade. Aquelas promessas. Ninguém manda em mim, né? Ninguém fala assim comigo de novo, entendeu? Ninguém me trata dessa forma. E a gente. Tudo isso pra proteger uma ferida que Porque tá tá tão dentro, aberta né? pra Um pessoa bloqueio, não né? tocar, né? Não fica. tocar. Não tocar. Então, quando você começa a se autoconhecer, você fala, baixa a bola. Isso aí é orgulho. Calma. E eu não sei vocês, se vocês têm essa percepção também, que algumas coisas ficam automáticas. Fica. Então, coisas que quando eu comecei eu perdi a paciência rápido, talvez, hoje em dia já não me incomodam mais, mas eu não preciso nem pensar nisso. Já ficou natural. Uhum. Por exemplo, eu gosto de me manter com a minha rotina organizada. E quando eu não conseguia cumprir uma meta ou alguma coisa do tipo, eu ficava às vezes estressada. E hoje isso ficou tão natural pra mim de ter flexibilidade sobre as coisas, que se eu não consigo fazer algo, tudo bem, eu não vou me desestruturar por isso. Sim. Eu não vou me estressar, eu consigo fazer aquilo que eu posso da melhor maneira no tempo que eu tenho. Se eu não tenho esse tempo agora, ok, vou deixar pro próximo. Só que, gente, isso pra mim era um peso. Sim. E agora é natural. Então eu vejo que muito desse desenvolvimento, ele acaba ficando natural depois. Vocês se sentem assim também? Sim. Da minha época, assim, de altos estresses, que eu tinha muita coisa pra fazer, eu gerenciava muita coisa, e eu tinha mania nem de colocar tudo no papel, né? Eu tava falando que eu tava fazendo vida de pato, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não tava fazendo nada direito. Sim. Porque você chegava em casa exausta, parecia que tinha passado um trator em cima de você, e você percebia que as coisas não iam pra frente, sabe? As coisas não iam acontecendo. Então, no outro dia, você voltava, tinha aquele bando de pendência do dia seguinte. Então, quando eu parei para estruturar, eu falei, nossa, vamos colocar no papel. O que eu preciso fazer hoje? O que é prioridade para mim hoje? No trabalho, principalmente. É isso, 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 isso. No final do dia, isso aqui não deu para fazer. Beleza. Mas antigamente, se eu fosse para casa, eu falava, eu não fiz isso, não acredito que eu não tive tempo de fazer isso. Não, e amanhã você ficava estressada por aquilo que você não conseguiu fazer no dia anterior. Ou você queria levar trabalho pra casa. Sim, pra terminar, né? Pra terminar. E aí vai embolando E vai. uma área na outra, né? Hoje eu sou assim, não deu consegue- pra fazer hoje? Beleza, amanhã a gente faz. Sim. Não é tão prioridade assim? Tudo bem. E olha, isso aí que você falou é muito importante. Quantas pessoas não levam, assim, não deixam, não separam o trabalho de casa e acabam levando o trabalho pra casa e destrói todas as áreas, começa em cadeia. Sim. E ainda Porque mais não quando tem- trabalha em ambiente familiar. Como que é pra vocês trabalhar com ambiente familiar como que é? dessa forma? Ah, de vez em quando a gente tem vontade de pegar o marido no seu pescoço. Olha, igual. Assim, eu demorei 10 anos por aí, né? Mais ou menos. Pra ir trabalhar com ele, né? Que eu sempre tinha esse negócio. Não vai dar certo. Assim, eu sou muito ligada no 220, o Marcos, ele já é mais tranquilo, né? Então, eu sabia que eu ia ter... Qual que é o seu perfil comportamental? Cara, eu sou estável Estável? com influente. Ah, estável. E ele é o quê, sabe? Conforme, estável. Entendi. Ele é conforme. Então, é conforme estável? Eu acho que é. Não lembro. Você lembra? Eu fiz, mas não lembro. Ele é conforme. É conforme. Eu falava, nossa, eu vou querer matar o Marcos. Nossa, eu vou querer, né? Tipo... Mas aí eu comecei a Mas aí depois eu parei pra pensar. Falei, mas se eu quero sair da minha zona de conforto, se eu preciso conquistar coisa, e eu quero crescer com ele, eu quero que a empresa que a gente tenha cresça, e eu preciso... Aí eu
aceitei. Falei, não, eu preciso ir. Mas eu acho que esses anos que eu não fiquei com ele, que eu cresci profissionalmente e que eu cresci, eu vim Criou trabalhar uma com ele bagagem, depois né? que eu comecei a jornada. Aham. Entendeu? Eu acho que isso me amadureceu para ter mais paciência, para entender mais o outro e saber dividir as coisas. Que às vezes eu até brinco com ele. Às vezes a gente chega em casa e fala assim, e o pedido tal, tal. Eu falei, amanhã na empresa a gente fala sobre isso. Porque senão, né, daqui a pouco você tá na cama lá assim, daqui você tirou o pedido de não sei o que lá. Não, então a gente foi Já começa o estresse. administrando isso, porque a Aham. intimidade é o problema, Aham. né? Sim. Que é aquele negócio. Você também tem família familiar, não tem? Você tem empresa familiar. Tem empresa Você tem um funcionário, seu funcionário faz uma caquinha, vamos Sim. dizer assim, você vai brigar com seu funcionário, você vai falar, ô Ana, vem cá, você fez isso, então da próxima vez você presta atenção, por favor. Se for seu marido, você fala, caramba, meu, você não viu isso. Então você tem que começar a se É policiar. diferente. Diferente. Então você começa a se autopoliciar Aham. e, tipo, você se conhecendo. E ele, como entrou um pouco na jornada, também aprendeu muita coisa, a gente foi lá. Então, eu acho que hoje nós trabalhamos bem porque foi um amadurecimento e a gente focou no mesmo propósito. Sim. Os propósitos estão alinhados. Por mais que eu acho que às vezes Se alinham, né? a velocidade é diferente, os propósitos estão alinhados. Se você trabalha numa empresa que você quer que ela cresça, se todos estão alinhados ali no mesmo propósito, vai, né? E também um tem que entender que cada um tem sua particularidade. Isso eu aprendi gerenciando pessoas. Porque eu tinha uma equipe de vários vendedores. E eu sabia falar. Eu teria que saber A falar linguagem de cada um. E A você linguagem falando está muito dos seus importante. vendedores, da forma como vocês trabalham junto, você aplica também nos seus vendedores, nas pessoas que trabalham com Quando você? eu estava na empresa, Aham. né? Quando eu estava na empresa, sim, eu aplicava algumas coisas. Sim. Hoje, assim, esse processo que a gente tá depois que eu saí do CLT para cá, tem 1 ano e pouco. Uhum. Então, eu ainda estou fazendo parte de estruturação da empresa, ainda estou ligada na empresa anterior, então hoje eu não tenho muitos funcionários. Sim. Apesar que eu ainda presto serviço para a empresa que eu falo, e quando eu estou lá, eu tento fazer, eu busco Sim. fazer isso, né? Mas eu aplico, não tem jeito. Não tem clique. Tá enraizada, né, Fer? Nossa, pergunta? E eu falo que hoje em Nossa, dia, eu encho dentro o da povo de empresa, é pergunta. muito importante você aplicar inteligência emocional. Sim. Hoje em dia é necessário. Com Você vê assim certeza. que, por exemplo, na minha empresa, da minha família, a gente percebeu a necessidade. Os funcionários, eu e a Ana a gente estava trabalhando num projeto e dentro desse projeto a gente percebeu o quanto a gente tinha um receio de como abordar os funcionários, e hoje a gente percebeu que eles querem aprender, eles querem entender Eles como estão funciona, abertos. estão abertos. E, inclusive, a gente teve um funcionário que a gente fez dois treinamentos já. E do primeiro para o segundo treinamento, esse funcionário, ele deu um depoimento pra gente tão forte que eu falo que foi sensacional. Não falava com a família há mais de 15 anos. Nossa. E com uma ferramenta, ele foi atrás do pai, pediu perdão e agora queria fazer um aniversário pro pai. Tava restaurando a família, tem um filho, o filho não conhecia Seu o pai. avô. Então, assim, aí você vê a transformação em cadeia. Sim. Talvez agora o filho dele vai conhecer o avô, vai ter uma nova visão sobre família. Uhum. E aí a gente vê toda aquela transformação que a gente tava com um pouco de... Eu, principalmente, tava com mais receio no começo. Por quê? Fer, são homens, a maioria de 60 anos pra cima. Muitos já perdeu perspectiva de vida. Muitos não têm acesso à inteligência emocional, nunca Sim. nem ouviram falar sobre. E aí você vem todo positivo, com uma mentalidade super nova pra eles. E que talvez não fosse aderido. E eu falava assim pro Ju, a gente vai ter que ter muita cautela. Como é que a gente vai trazer esse tipo de conhecimento pra eles, principalmente agora no começo, porque se eles bloquearem, Sim. acho que vai ser mais difícil depois ganhar eles lá. Assim, mais pra ali na frente. frente. Só que já no começo, na nossa primeira aula, teve um senhor que chorou. Uhum. Então, assim, aí você vê o tanto que as pessoas estão São carentes. carentes, estão machucadas, todo mundo tem um lado emocional, todo mundo precisa se trabalhar. E a hora que você traz esse tipo de conhecimento, as pessoas querem, porque elas estão
Sedentas por algo. E é necessário, né? É necessário Sim. ter Olha, eu tô isso. até arrepiada falando isso. A porque- gente tem, na empresa, às vezes, as próprias PPS já causam transformações Já. tremendas. Porque a pergunta também é muito mais você faz a poderosa pessoa e refletir. mais importante do que a resposta. Resposta, com certeza. Então, às vezes, eu chego nessa empresa que eu sou gerente, que eu era gerente para serviço. Tá, você quer vender quanto? Mas por que você quer vender? O que você vai conquistar se você vender tanto? E aí eu começo a PPS. perguntar, tá, isso aqui você quer vender isso tanto. Como é que você vai fazer? Isso, quantos clientes você tem que atender para vender isso aqui? Tá, você tem que vender quanto para cada cliente? Aí a pessoa já vai montando o próprio planinho de ação, não, para fazer isso. E clareza. E clareza. Isso. As PPS são Extraordinárias. Às vezes você não precisa nem dar tratamento. Você fica 5 minutos perguntando um monte de coisa pra ela, você já... Pronto, tá treinado, vem. Bora. A pessoa mesmo já fala pra você, né? Nossa, caiu aqui. Já Caiu. entendi Já o que eu fiz. preciso fazer. Já preciso fazer. analisei. Às vezes a pessoa só precisa ser Direcionada. direcionada. Eu brinco que ela precisa ser direcionada por ela mesma. Que ela É. a direção você sabe, você só precisa colocar no papel. E isso é muito legal do coaching, porque a gente não dá as respostas, a gente faz perguntas. Perguntas, né? A gente Então, às vezes a Geralmente pessoa as assim... respostas estão na pergunta. As pessoas falam assim, você mudou minha vida. Não, você mudou a sua vida. Foi você que mudou. Porque o sucesso do coach, ele tá, maioria das vezes, 50% ou mais pelo coach. Então, eu posso falar aqui pra você, olha, você precisa fazer essas tarefas, ler esses livros. Se você chegar no outro dia e você não fazer nada, você vai falar que seu coach é uma... né? Mas não é isso, você não tá fazendo. Então, você tem que ter um comprometimento muito alto da pessoa que tá ali do outro lado. Sim. Ela precisa estar decidida a mudar. Decidida a mudar, porque senão não fala. Ah, eu não li o filme, eu não vi o filme. Ai, porque eu não tenho Netflix. Ai, porque isso. É historinha. Ai, historinha. gente. Mas assim, eu vejo que quando o coach não faz, ele tá se auto-sabotando. Sim. Muitas vezes ele tá se auto-sabotando, porque eu também passei por isso. Às vezes eu queria fazer e eu juro, eu não conseguia. Eu, tipo assim, eu me travava pra algumas coisas. Por exemplo, ganhos diários ou provérbios. Eu sabia que aquilo ia transformar a minha vida. Se eu lesse todo dia ou se eu fizesse. E assim, eu me sentia mal por não fazer. Mas na hora de sentar e escrever, eu parava. Eu não conseguia. Você se auto-sabotava. Então, Eu também assim, tenho umas existem autossabotações. níveis de autossabotagem, óbvio, e eu tenho talvez uma consciência um pouco maior também, porque já tô numa jornada há bastante tempo, né? E isso contribui. E as pessoas que se sabotam e nem têm consciência. Sim. É, porque às vezes eu, por exemplo, eu dei no meu começo da trajetória, quando eu fiz alguns pro bonos, eu fiz pro bonos com pessoas que não sabem quem é fibracis, que não sabem o que é coach. Você acha que é mais difícil a pessoa entrar na rotina quando ela É não um sabe? pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Eu acredito também que sim. sentia isso. Porque se você falar pra pessoa, olha, vai na frente do espelho e fala 30 características do eu sou e fala isso com coisa, ela fala assim, mas você tá... Tá me tirando? Aí minha vizinha fala, o que loucura meus é vizinhos essa? vão falar? Que eu sou louca, que eu fico aqui, que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, não, é mais difícil. Hoje, se eu chegar no Junior, faz 30 características, a pessoa Sim. já sabe. Então, você Sim. tem que explicar por que você faz aquilo, né? Você tem que dar toda uma explicação, base, isso vai melhorar suas crenças disso, até a pessoa entender. Quando ela começa a fazer, é nítido. Se você pegava o coaching, semana que ela fazia o eu sou certinho, meus ganhos estavam lá em cima. Se fosse uma semana que ela não fez aquilo, Baixava tudo, né? abaixava tudo. É. Então, às vezes, uma coisa que a pessoa acha que é até simples, ou até, Os desculpa a rotineiros- palavra, mas os meio rotineiros são banal, tipo, ah, necessários, né? isso aqui não vai ter resultado na Sim. minha vida. Mas quando a pessoa falava, não, vou fazer o que essa doida tá mandando eu fazer, Uhum. pra ver se isso vai dar certo. Funciona ou não. Funciona. E funciona. 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 Não, e o mais engraçado é que você começa a fazer em pouquíssimos dias, você já vê muita diferença. Sim. Você já se vê mais positivo. Eu me vejo, né? Assim, eu deixo de fazer, eu regredo. Mas quando eu tô fazendo, eu vejo que eu tô mais positiva, eu tô mais saudável, mais paciente, mais empática. Eu só vejo benefícios. Né? Então, assim, a hora que eu vejo a pessoa que tá começando nessa jornada, a hora que ela começa a fazer, muitas vezes é aquele, uau, mundo novo. Né? É. Tô me sentindo bem, tô me sentindo feliz. Tá, só que se você não manter a rotina também, você vai, talvez, Cair. regredir. Isso. E quando você também tá oferecendo coach pra uma pessoa que entende o que é coach, o que é mais coach, é mais tranquilo também, que às vezes você encontra pessoas que, alguns pro bônus que eu fiz, muita gente tinha uma imagem horrível de coach, entendeu? A gente tem pessoas Nossa, que e infelizmente até na hoje. internet estragam a profissão e até dentro da própria
alguns relacionamentos que a gente tem, a gente fala, você é coach? Quem é ser coach? É verdade. Ou até no espiritual, da gente, não, isso é coisa de coach. Tem gente que quer zoar você, né? Fala, você é coach. Eu sou coach, mas eu sou feliz, eu sou saudável, a minha vida flui. Mas eu tenho que explicar, gente, funciona assim, funciona assado, funciona assim. Porque as informações são muito distorcidas na internet, né? Hoje todo mundo quer ser coach, né? Tipo, a coach é treinadora, então a pessoa faz um curso ali, acha que ela já pode ser treinada. Realmente ela tem, mas hoje não é o coach, não é o coaching que a gente faz, não é o coaching integral sistêmico. Aqui tem toda uma estrutura, tem todo um conhecimento, um estudo científico e tal. Então, às vezes, você precisa explicar isso de uma forma muito clara para a pessoa entender. Então, para conseguir clientes fora que não estão na jornada, é um pouco mais desafiador, né? Mas depois que também, se o cara entender, quando eu falar isso aqui, vou acreditar nessa menina aí, eu vou ver que isso, é resultados atrás de resultados. Isso eu tive experiência, assim, com meus coaches fantásticas. E aquelas que dedicaram mais, tiveram mais resultados. Sim, você vai ter os resultados de acordo com o que você entrega, né? Conforme a sua entrega. Se você se entregar mais, você vai ter mais. Se você se entregar menos, você vai ter menos. É proporcional. Proporcional. Fantástico. Mas é bom demais fazer isso. Bom, né? É bom, bom, bom. E não, assim, e é muito bom também quando você tem a experiência como o coach. Sim. Então, assim, eu vivo aquilo que eu falo. Então, na hora de eu ter autoridade, eu tenho Tem autoridade. pra falar. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei os resultados que eu tive quando eu comecei a fazer, quando eu deixei de fazer. No processo de quebra de padrões, de quebra de crenças. Eu tô passando por um período agora e eu tenho estudado muito porque eu tô tentando ir para um próximo nível. Eu sei exatamente o que tá me parando hoje. E o Júnior sabe, meu celular toca de 3 em 3 horas pro rotineiros. E, Fer, é incrível. Se eu bobear, eu me saboto e não faço. E aí eu começo a sentir todas as emoções que eu tava sentindo de tristeza, culpa, às vezes me sinto deprimida por não fazer. Mas por quê? Porque o meu corpo tá viciado naquelas emoções. E quando eu faço rotineiros, me traz emoções positivas. Só que ainda por eu estar nesse processo de desvinculação, para ir para um próximo nível, onde o meu emocional vai estar mais fortalecido, se eu parar, a tendência é que eu regrida, é que eu volte para aquele estado. Porque tem uma força também que não quer que a gente expanda. Com certeza. Até o nosso corpo, a nossa musculatura. Eu tô estudando agora Elaine Ourives, já ouviu falar dela? Sim, sim. Eu assisti uma palestra dela no Mulheres Brilhantes. Assim, o conteúdo dela é extraordinário. Aquela parte de hertz, eu tava comentando com o Júnior agora. Da energia que conduz. Chega uma parte que aquilo complementa a inteligência emocional. O quanto a nossa musculatura tá aderida à nossa comunicação. Então, assim, você começa a mudar as coisas e vai sentindo dores no corpo. Pontos roxos que vão aparecendo. Por quê? A tua química interna tá mudando. A tua energia vibracional tá mudando. A tua musculatura vai mudar. Você tá numa comunicação de escassez, por exemplo, não é só a sua comunicação verbal. A não verbal, a musculatura tá comunicando. Então, a hora que eu tive acesso a esse conhecimento, eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava. Assim, não posso deixar de fazer rotineiros mesmo, porque isso tá me moldando. Rotineiros tá me impulsionando, tá mudando a minha química interna, consequentemente vai mudar a minha comunicação externa, e eu vou adquirir um novo resultado. Então, assim, às vezes é até besta, né, fazer. Mas se dá resultado, por que não? Não. Porque assim, você ficar na frente do espelho fazendo eu sou, parar de 3 em 3 horas, né? Teve uma coach, uma amiga coach que me deu uma dica que eu vou dar aqui que eu acho fantástica também. O que ela fez? Ela gravou um áudio dela fazendo, né? Eu sou, na total intensidade. E os dias que, tipo, ela esquece de fazer o que não dá, ela coloca o áudio e escuta. Uma coisa que eu tô fazendo às vezes você muito. vai no carro, você coloca no carro, ela vai no ônibus, onde você tá. Eu falei, gente, não, desculpa. Grava esse negócio, você vai pegar metrô, põe no metrô e vai me escutando isso aí. Vai entrar na sua mente, vai entrar no seu consciente. Não importa como, mas faça, né? Uma coisa que eu tô fazendo muito de uns dias pra cá, tô colocando à noite em dormir. Eu ponho lá o Eu Sou, não eu falo, mas tipo assim, o Eu Sou lá no YouTube, guiado, e eu durmo lá e fica lá.
Fica lá. 4, 5 horas falando lá e eu acordo bem no outro dia. Feliz, sabe? Disposto. Olha o sorriso desse menino, gente. Ai. É muito bom, muito bom. E assim, olha, eu acho que a internet, a gente fala sobre os malefícios, mas o quanto ela traz praticidade, facilidade, Sim. se você souber usar como uma boa ferramenta. Sim. Principalmente nessa parte de reprogramação. O quanto de conteúdo a gente tem acesso gratuito. Óbvio que você tem que filtrar. Tudo na sua vida você tem que filtrar. Sim. Sim. Principalmente o conteúdo, mas o quanto tem disponível gratuito lá, conteúdos de altíssima qualidade, de influenciadores que hoje a gente sabe que transformam muitas vidas, né, através do conteúdo deles. E o quanto as ferramentas ajudam a gente, inteligência artificial. Às vezes você tá com uma dúvida, põe lá no chat GPT. Eu fui procurar sobre Hertz no chat GPT. E ele me deu uma explicação que eu não tinha entendido com profundidade. A hora que eu coloquei lá, eu falei, uau, o que é isso? Pega a ficha. Mas assim, eu tô usando pra um benefício. Sim, com certeza. Tudo também uma questão de escolha, né? Sim. Como é que você vai utilizar o seu tempo? Aí a gente entra no assunto de produtividade, de performance. Sim. Mas, gente, se souber usar, isso aqui é uma ferramenta que te impulsiona a 1.000 milhões. Sim, Você vai estar na frente de muitos se você souber usar com sabedoria, com É conhecimento. verdade. sim. A pandemia trouxe isso, né? Trouxe. Você vê quanto o evangelho cresceu na pandemia. Quantas pessoas foram alcançadas. Convertidas, né? Convertidas. Da mesma forma que é usada para o bem, é usada para o mal. Isso Sim. desde o começo da humanidade a gente pode fazer isso. Então, sempre foi assim. Então, é a opção de escolha. Você pode E escolher. você vê, assim, todas as igrejas, independente de ser católico ou evangélico, tudo lotado, cheio, sabe? É realmente, assim, uma força muito espiritual, muito grande que tá Sim. acontecendo. Um movimento de Deus que tá acontecendo no mundo. Ele vai usando as ferramentas que Vai. tem. A gente usa as Vai. ferramentas que tem. E vai usando as pessoas que se colocam à disposição. Com certeza. Sim. A partir do momento que você se abre, Uhum. é igual a gente falou, né? É Eis-me igual a porta aqui. de shopping. É, porta de show. Essa é ótima, né? É muito boa, né? É. É uma fluidez natural, que é fácil, só abre, automático e você passa. Então, as coisas de Deus eu também acredito que são assim. Inclusive, Fer, nosso podcast foi assim, Foi, né? verdade. Conta. Tá, eu conto, ó. O Coaching Cast começou com uma ideia minha, onde eu senti no coração que a gente precisava trazer informações sobre o coaching, justamente por causa dessa situação das pessoas ter preconceito, Sim. ter várias sensações sobre o coaching. E chegou um certo momento que eu senti no meu coração muito forte sobre essa ideia, e eu convidei a Ana para participar junto nesse projeto. Só que eu falo. detalhe, a gente só tinha se visto uma vez no E Criação foi de na criação de Riqueza. riqueza. Conexão. E eu falo que, assim, quando eu senti esse projeto, eu senti uma coisa muito espiritual, sabe? Não é uma coisa racional. Não, eu sempre falei pra Ana, o Coaching Cast, o projeto que eu escolhi junto com você, é porque é muito espiritual. Eu sinto essa energia. E eu tenho certeza que esse projeto aqui vai alcançar muitas pessoas. Amém. Vai alcançar realmente, sim, lugares que jamais a gente poderia imaginar que vai alcançar. Amém. Uhum. Então eu sinto essa energia, sabe? E às vezes a gente quer alcançar tantas pessoas, né? E às Uhum. vezes alcançando uma que tá numa situação difícil e você já conseguiu transformar a vida dela, né? Exatamente. Às vezes as pessoas pensam que a gente precisa ter muito para transformar a vida. sim. A gente já comentou, a gente precisa ter muito, a gente Uhum. não precisa ter nada. Às vezes a gente só precisa ter boca É. e às vezes um sorriso e às vezes um abraço. É E isso. o amor. E o amor, É isso. né? Só. É isso. São só. Então, A linguagem do amor, né? sim, É a linguagem do amor. sim. Então, E o que é a linguagem do amor? É Deus. Deus, Jesus Cristo encarnado. Né? E como cura, eu não sei vocês, mas eu tenho eu não tenho só a sensação, eu tenho a certeza de quanto mais eu trabalho com pessoas, ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas, curando de uma certa maneira, mais a eu gente sou é curada. curada. Sim. Sim. Mais eu sou curada assim de uma maneira sobrenatural. E às vezes, a maioria das vezes a gente pensa assim, gente, a gente acha que tem problema. Que a vida tá numa... Ontem eu passei por uma situação que eu fiquei muito chateada, né? Eu falei... Aí depois eu parei pra pensar e no começo tinha
um conhecido que acabou falecendo. Um conhecido não, conhecido de um amigo acabou falecendo de infarto, assim. Eu falei, meu, o que eu tô questionando Deus? Uma coisa tão suprema. Eu falei, eu tenho uma família agora que tá porque perdeu uma pessoa querida. Eu falei, calma, meu, a vida, isso se resolve, entendeu? Vamos, e a gente começa a ver o que realmente importa, sabe? O que é valor. O que é valor pra você. Sim. E você fala, meu, não vale a pena ficar triste por isso. Uhum. Aí você fala, perdão, Senhor, bola pra frente, Eis-me vamos pra aqui, eis-me mais aqui. um dia. Desculpa, sou um ser igual- humano falho. Sim. É Maravilhoso. igual quando a gente fala, por exemplo, tipo, ver o exemplo da Paralimpíada, por exemplo. Ah, fantástico. Você vê aquelas pessoas que elas... Eu falo assim, que a gente não tem problema, né? A gente não tem problema. E aquelas pessoas, elas são tão, assim, dedicadas, são tão fortes com a vida que elas têm, que elas são iluminadas. Você vê, assim, o tanto de coisas boas, de coisas que elas mostram dentro delas, e que você vê cada vez mais, assim, a força. E muitas vezes, eu trago muito isso, que a gente tem tudo. A gente tem nossos braços, a gente tem nossas pernas, e a gente reclama. Sim, A gente reclama. somos. E eles mesmo não tendo, eles são gratos pela vida que E tem. fazem coisas extraordinárias que muitas Fazem. vezes metade da população não Fazem, faz. Sim. né? E aí também é uma outra coisa pra se refletir, a capacidade do ser humano, a Sim. capacidade do corpo humano. Não Uhum. subestime. Não é porque você não tem um sentido, não é porque você não tem talvez uma visão Sim. ou um braço, uma perna. O corpo humano é extraordinário. A Uhum. tua vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A partir do momento que você tem vida, você tem oportunidade. A gente é adaptável, né? Adaptável, É impressionante. totalmente O ser humano adaptável. é totalmente Fala adaptável. lá no método CIS, você lembra dos pessoal deficiente visual que fazia massagem lá? O quanto você sentia, assim, a dedicação deles, sabe? Não, e fora que a sensibilidade é aumentada. Com certeza. Então, assim, eles já tinham ouvido falar, é a melhor massagem que existe. Uhum. Porque o tato é 1000 vezes mais sensível. Então, assim, Ele escuta com tato, Hum. ele vê com tato, né? Eles veem. Agora, então isso é muito... essa mudança de mentalidade Mentalidade. para gratidão, Uhum. a gratidão é tão curativa. Com A partir certeza. do momento que você foca na gratidão, tudo começa a fluir na sua vida. Por quê? Porque você tem ganhos, você passa a ver de maneira abundante. Sim, E se você não tá abundante, você tá na escassez. isso. E escassez você vai ver perda, falta, depressão, coisa ruim. Agora, quando você tá focado na abundância, Você na consegue. gratidão, você tem tudo. E você consegue ser grato por momentos difíceis. Exato. Até em situações muito difíceis, você vê gratidão naquilo. Porque Entendeu? você pode aprender em qualquer Você pode- circunstância. Você pode aprendizado é tudo, Sim. né? E muita gente tem dificuldade de fazer o exercício de gratidão. Você passa Muita assim gente. 40 e fala, meu, não consigo 40. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Agradece pelo ar, pelo... Não, Agradece não pelo estar consigo, vivo. não consegui 40. Fer, mas olha, eu entendo essas pessoas, porque Eu entendo. quando eu comecei, eu não tinha 3 motivos de gratidão. Eu não tinha. As pessoas têm dificuldade de serem gratas. Serem gratas. E não só em serem gratas, né? No identificar quem elas são também. Só. No eu sou. Eu lembro no começo, quando eu comecei a Febracis, eram 3 de cada um. Então, 3 motivos de gratidão, 3 motivos eu Uhum. sou. Eu não tinha. Eu não tinha. E eu vejo o quanto, agora eu consigo listar N, né? Mas o quanto também isso é uma mudança de mentalidade, uma mudança de estilo de vida e o quanto é gostoso. Sim. Então você não paga pra isso. Você não paga por ser grato, você Começa a não paga entender por essa elogiar, crença de identidade. você não paga por amar. Por que não aderir? Uhum. Hoje eu fico indignada por isso, sabe? Sim. Por que não aderir a esse estilo de vida? Que é Tão tão mais prático. maravilhoso. Simples. Positivo. Prático. E daí que é tudo positivo, eu sou positiva mesmo, quero ser cada dia mais positiva. Tem gente que fala assim, ai não, você vive no mundo da imagem, tipo, é um mundo irreal. Um mundo que não O existe. mundo Você... real hoje, né? É o que Muito tá, real. você O mundo, tá o trazendo mundo não é real o sou eu mundo que crio, real. não é É isso? isso. Não é o mundo Eu que crio meu mundo real. Não, e não é o que é o mundo irreal, é o mundo comum. Uhum. Mas não é porque é comum que é o melhor. É que hoje, como é que eles falam?
o normal não é normal, né? Normal é comum. Uhum. As pessoas confundem muito isso. Sim. Ser endividado é normal. Tomar chifre, normal. Né? Sair, beber e cair, bater um carro, normal. Entendeu? Gente, isso não é normal. Não O que é normal para uma pessoa não é normal para outra. Depende das suas referências, Sim. né? Depende das suas referências. Sim. O que é como normal para mim não é normal para você. Exatamente. Às vezes você vem numa família que se xingar, brigar, não tem problema, isso é normal na minha casa. Uhum. Gente, Não é Não normal. não é normal. Não é. É comum. É comum, é comum. Uhum. Aí as pessoas falam, aí entra na casa, nossa, sua família não briga, né? Que coisa, né? Sua família não briga. Eu falei, glória a Deus, que continue assim. Porque a sua briga, eu falei assim, a minha é normal? Lá é normal. Aí você fala, vem cá, amigo, vou te explicar uma coisinha. Senta aí, vamos conversar. Não, e assim, quantas coisas se normalizaram hoje em dia e que não deveriam. Sim. Não deveriam, as pessoas se acostumaram com coisas que não deveriam se acostumar. É tanta escassez enraizada, numa cultura enraizada. Gente, mas por quê? Entendeu? A hora que você tem acesso a esse tipo de conhecimento, você começa a levar para as pessoas e aí tem pessoas que não querem. Não querem. E aí, beleza, vamos amar e respeitar e ok, mas isso me indigna, por que não? Vontade de pegar. Pois é. Isso faz parte. Faz A parte. gente vai plantando uma sementinha por Sementinhas. dia. Não, e isso é verdade, porque A gente olha, vai plantando uma sementinha. No momento certo, ela vai florescer. ela germina. Eu tive um coach, ele tinha muita dificuldade com Deus. E aí eu falo, né, da atração, de você atrair as pessoas que têm o mesmo problema que você, porque quando eu comecei, o meu maior problema também era com Deus, talvez. Hoje é o meu melhor problema, mas antigamente era o pior. E ele não conseguia acreditar, não conseguia se entregar, não conseguia sentir. E esses dias atrás ele me mandou uma mensagem dizendo que foi para um encontro com Deus, que a vida dele estava sendo, a partir daquele momento, transformada, que ele estava vivendo um novo nível e que eu precisava conhecer a nova versão dele. Amém. E ele falou assim, Ana, isso só aconteceu porque você me mostrou, você plantou a semente germinou. E ele usou exatamente essas palavras. Olha, eu tô toda arrepiada, até minha perna. E aí você vê o quanto é. Às vezes você fala uma coisa e acha que a pessoa não pegou. Mas daqui a um tempinho, a plantinha tá nascendo. O insight vem, a memória vem. Fala, olha, ela me falou Você isso vai aquele regando, dia. né? Vai regando. Você vai plantando uma sementinha, né? É igual às vezes a gente doa alguma coisa na rua, a gente tá ajudando a pessoa ali, você não sabe se ela vai fumar uma droga, se ela vai comprar comida, você tá dando. Sim. Você tá fazendo a sua parte. Sim. Se você sentiu no seu coração de ajudar, você ajudou. Também você não é responsável pela escolha dos outros. Isso eu aprendi muito. Você é responsável pelas suas escolhas. Isso. Né? Mas você tem que ter ciência que as suas escolhas influenciam a vida do outro. Exatamente. Sim, é verdade. Então, você como casal, você como filha, você como pai, a gente tem que entender que as suas escolhas influenciam na vida dos outros. Verdade. Então, pense muito bem, né? E ter esse lado de... não é cuidado afetivo que fala, responsabilidade afetiva. Sim. Ter esse olhar de responsabilidade afetiva. Porque, realmente, uma decisão sua vai impactar, talvez, na sua família inteira. Impacta mesmo. Vai sua família inteira. Eu vou sair, vou beber, se acontecer alguma coisa, quer comigo mesmo. Calma, não é comigo, não é assim, cara. Acontece com você, é uma mãe que pode ter uma depressão, é um isso que vai acontecer, é um filho que vai ficar sem pai. É uma sequência de coisas que pode acontecer. Então, Deus fez a gente para viver em comunidade, em união, em comunhão. Então, o que você faz hoje interfere na vida dos próximos e interfere na vida até de uma comunidade toda. Sim. O que a gente está fazendo aqui hoje vai, espero que influenciar positivamente numa comunidade toda. Com certeza. Né? Com certeza. Então, às vezes a gente mudando a educação, eu acho que o Brasil não vai para frente por causa disso. Só vai para frente quando a gente entender que a educação muda a vida das pessoas. A mentalidade muda a vida das pessoas. Não, e principalmente a mentalidade. Sim. Se já sabemos que é um assunto tão imprescindível
Mas eles não Por que querem. é que não tá ainda na educação básica, nas escolas, nos primários? Educação financeira. Tinha que ser básico. Inteligência emocional. Inteligência emocional tinha que ser. Mas não quer, o sistema não quer. É. O sistema não quer. Porque é mais fácil manipular pessoas que não têm um acesso a muitas informações. Uhum. Que tudo é normal. Isso. É. Verdade. Não é fácil? Que tudo é normal. E que caiba a nós a responsabilidade de disseminar o Quebrar o conhecimento que ciclo. a gente tem, que a gente sabe que é importante e que E a transforma. gente fala. Sim, com certeza. Vamos Amém. falar. Vamos falar. Vamos. Fer, Eu tava assim, gente, daqui a pouco outra. Fer, muito Eu obrigada. que agradeço, Muito gente. obrigada pelo bate-papo. Foi Foi tão muito legal. gostoso. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Pega mais 2 horas, vamos lá. Muito Eu que obrigada agradeço. pela tua presença, pelos teus ensinamentos, pelas palavras, pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Não. Você é muito bem-vinda quando Sim. quiser voltar. Só chamar. Sim. Nós vamos. Estamos aí. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe imensamente você, toda essa equipe, aos donos do estúdio, ao Rogério, a Lana. Sim. Que cada vez mais vocês cresçam, que vocês prosperem, que isso Amém. aqui vire hoje é uma pequena semente, mas que em cima vai florescer e vai virar uma linda árvore, Amém. que vai colher muitos frutos e vai disseminar o coach, a transformação, né? E eu falo, é só deixar um recadinho final. Todos nós temos talentos, Sim. todos nós podemos mudar a vida de outra pessoa. Todos nós viemos aqui para servir. Sim. Todos nós podemos transformar a vida com alguém. Seja com o nosso trabalho, seja com o nosso sorriso, seja com o nosso trabalho, seja com apenas uma palavra. Mas faça a diferença. Sim. Amém. Amém. Certo? Obrigado, gente. Foi um Nada. prazer, Muito assim, obrigada a muito nós. grande. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra. E volte sempre. Voltarei. Chamando, nós também. Então tá Tá bom. Certo. Olha, pra você que assistiu, gostou do nosso conteúdo, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam ouvir mais sobre esse tema, sobre esse assunto. E te esperamos no próximo episódio. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Oi? Oi. Perfeito, pessoal. Aí.